Aleluia. Que bênção, nós estamos vivendo um tempo maravilhoso da parte de Deus e eu queria deixar uma palavra com a igreja nessa manhã, antes da ceia do Senhor, que tem muito a ver com aquilo que nós recebemos por fé mediante a palavra de Deus. E eu não sei quantos estão atentos, mas nós estamos aqui no segundo domingo do mês de dezembro, e o segundo domingo do mês de dezembro é comemorado o dia da Bíblia, amém? Quantos estão com a Bíblia física ou no celular aí, pode levantar, amém? Então, a Bíblia é um milagre histórico, o que você tem na sua mão é um milagre histórico, 66 livros escritos num período de 16 séculos aproximadamente, por aproximadamente 40 autores diferentes, que viveram em épocas diferentes, contextos diferentes, tinham ocupações diferentes, e o produto é algo que nenhum livro desse mundo tem tanta profundidade, tanta inspiração e tanta coerência. Não há divergência histórica, profética, nem doutrinária nesse livro, amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então, eu queria falar um pouco sobre isso e a conexão que nós temos com relação ao que nós celebraremos aqui daqui a pouco, que é a ceia do Senhor. O apóstolo Pedro, na segunda carta dele, no primeiro capítulo desta carta, no verso 19 ao 21, ele diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia, no verso 20, melhor dizendo, diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou seja, a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro inspirado, a Bíblia é o manual do Criador. Então a Bíblia, ela vem por meio de uma revelação do coração de Deus ao coração do homem. Deus usou homens para escrevê-la, para compilar a tradição que antigamente era oral, e hoje nós temos ela escrita, temos ela assim nas nossas mãos como uma arma poderosa. Então, como eu falei há pouco, no segundo domingo de dezembro, há uma celebração do dia da Bíblia. Essa celebração começou muito tempo atrás, no século XVI, quando um bispo lá na Inglaterra, ele começou a dedicar como se fosse uma celebração no livro de orações do rei Eduardo VI. Então, a partir dali, houve uma disposição em celebrar esse dia, e no Brasil chegou no século passado, através da criação da Sociedade Bíblica do Brasil, e no surgimento da Sociedade Bíblica do Brasil, que edita várias Bíblias, né? Essa minha Bíblia, por exemplo, é da Sociedade Bíblica do Brasil. Nós então começamos a comemorar também no Brasil o Dia da Bíblia. E então, essa comemoração, ela se tornou uma lei federal, se você não sabe, é uma lei federal, e que institui essa forma de honrarmos o livro sagrado. Mas sabe, mais do que honrarmos um livro que fica aberto, ali no Salmo 23, numa estante pegando poeira, ou no Salmo 91, no mezanino aberto pegando poeira, é o livro cujas palavras estão gravadas no nosso coração, amém? Ou seja, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é de fato um milagre histórico, como nós falamos, mas é uma mensagem para todos, é uma mensagem para todos. A Bíblia não exclui ninguém, a Bíblia, ela inclui todos, a Bíblia é universal, a Bíblia é atemporal. Algumas pessoas às vezes resistem porque acham que a mensagem está ultrapassada. Não existe nenhum jornal que sai hoje que tem mensagens tão atualizadas como a Bíblia. A Bíblia, ela é também abrangente a ponto de alcançar todas as pessoas. Lá em Marcos, capítulo 16,
no verso 15, está escrito exatamente que nós sabemos que o anúncio dessa palavra, eu queria fazer essa leitura, Marcos 16, 15. E hoje eu trouxe a física aqui para simbolizar, né, esse momento de comemoração. Marcos 16, 15 diz: e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Vão e preguem o evangelho, ou seja, essa mensagem que está no livro sagrado, que está na Bíblia, na palavra de Deus, é uma mensagem que alcança todas as pessoas. Ela é abrangente ao ponto de alcançar todas as pessoas, mas ela também é permanente ao ponto de alcançar todas as gerações. Então alcançou as gerações que nos antecederam, mas está alcançando a nossa geração. Quantos foram alcançados por essa palavra? Em Marcos capítulo 13, no versículo de número 31, Marcos 13, 31, a Bíblia diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, um livro abrangente que alcança todas as criaturas, mas também permanente a ponto de passar céu e terra, mas essa palavra não vai passar. Então nós temos algo poderoso nas nossas mãos, amém? Novamente, quem está com a Bíblia física ou digital, segura na sua mão e diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém, Jesus? Então, a Bíblia diz tudo aquilo que nós precisamos saber. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas têm buscado respostas, têm buscado uma verdade, mas nós temos não uma verdade, nós temos a verdade libertadora, Jesus, que é o verbo de Deus. Nós temos a própria palavra de Deus, que é, como o salmista disse, lâmpada para os nossos pés. Lá no Salmo 119, verso 5 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, é exatamente para termos direção, é exatamente para nos mostrar o caminho e para não tropeçarmos em pedra alguma. A palavra é luz para o caminho. Sem ela, o homem tropeça em suas próprias escolhas. Eu já ministrei sobre os critérios frágeis que os homens usam para suas escolhas. E eu me baseei num livro que se tornou um best-seller do pastor Rick Warren. E ele vai falar sobre os critérios frágeis que as pessoas usam. Quais são esses critérios frágeis que as pessoas usam para fazer as suas escolhas? A emoção, a razão, a tradição e a cultura. E com isso as pessoas tropeçam nas suas próprias escolhas. Porque os maiores problemas ocorre exatamente por isso, porque as pessoas se baseiam as suas decisões nas suas emoções, ou talvez no seu racionalismo, ou talvez numa tradição que sempre viveu, ou talvez numa cultura que todos vivem, mas sabe, eu e você temos a palavra de Deus, e ela que é a nossa bússola, é exatamente o nosso manual, é exatamente a nossa base de fé e prática. Deus, Ele propôs então que nós tivéssemos essa Bíblia, essa palavra, para que nós não pudéssemos tropeçar. Ela é lâmpada para os meus pés, diga, ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Mas a Bíblia também é um alimento para o espírito. Há uma frase de um filósofo alemão que diz: o homem é aquilo que come. Se no sentido natural
O homem é aquilo que come, no espiritual não é diferente. No sentido espiritual, certamente somos aquilo que comemos. Assim como nos alimentamos do pão para suprir as nossas necessidades do nosso corpo, devemos também comer da palavra de Deus para suprir as nossas necessidades espirituais. Diga assim: a Bíblia, a palavra de Deus, é o alimento que me alimenta. Amém, Jesus? Jesus, ele disse lá em Mateus 4,4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É essa palavra que hoje precisa estar perto de nós, na nossa boca, no nosso coração, para fazermos decretos de fé. É essa palavra que nós devemos guardar no coração para não pecarmos contra Deus. É essa a Bíblia, a palavra de Deus revelada ao homem, a inspiração divina, fruto da mente do homem, bússola do nosso barco no mar da vida, uma candeia que brilha no lugar tenebroso. Ela traz lições, tanto para as nossas relações cotidianas, quanto para aquelas nossas relações ou nossas mais profundas crises existenciais. Então nós precisamos falar como Jeremias disse: achadas as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Nós devemos, desejar ardentemente essa palavra, porque essa palavra é viva, essa palavra é penetrante, essa palavra é mais afiada do que a espada de dois gumes. Ela é apta a discernir os pensamentos e os intentos da mente e do coração, aptas a separar juntas medulas. Deus, Ele nos deu então esta revelação. A pergunta é: o que nós temos feito com essa revelação? O que nós temos feito com a revelação que o Senhor tem nos trazido? Temos vivido um tempo também que as pessoas, buscando uma verdade, e supostamente que seja relativa, buscando um sentido, elas também estão reféns, ou muitas vezes, sujeitas a tantos ventos de doutrinas, a tantas coisas, a tanto misticismo. Às vezes nós preferimos dar ouvidos a uma suposta revelação, a darmos ouvido à revelação da palavra de Deus. Isso é sério. Nós somos uma igreja continuista, não somos uma igreja cessacionista, ou seja, nós cremos que os dons espirituais, eles se manifestam plenamente nos nossos dias, amém? Somos uma igreja renovada, cremos nos dons espirituais, cremos na revelação, cremos na profecia, mas temos vivido um tempo que as pessoas, por comodidade, facilidade, ou até mesmo por preguiça, ao invés de buscar a revelação nos oráculos, na palavra de Deus, têm buscado, às vezes, em pessoas que não sei se estão credenciadas a falar da parte dele, pessoas que às vezes falam, mas estão desconectados da vida da igreja, pessoas que muitas vezes preferem, como eu falei, usar do misticismo religioso do que a centralidade de Cristo nas Escrituras. Então nós precisamos cuidar, para não sermos, como eu costumo falar de uma forma jocosa, mas é verdade, não sermos o crente Kodak. Eu sei que muitos aqui não sabem nem o que é Kodak, né? Porque era um filme antigo que nós usávamos uma câmera, viu? A nova geração, existia um filme que colocava numa câmera e você tirava fotos e depois pegava o filme dessa câmera e ia um local onde se revelava o filme e aí virava uma foto física, tá bom? É isso. Amém? Quem já sabia dessa notícia? Amém. Alguns não sabiam, mas levantaram a mão para não passar vergonha, né? E o que é o crente Kodak, pastor? O crente Kodak é aquele que só vive de revelação. Bíblia que é bom, nada.
Buscar o Senhor e a revelação nada. Ah não, pastor, mas é lá no monte. Nós gostamos de monte, gostamos de orar, mas o monte em si não é coisa alguma, o templo em si não é coisa alguma. A palavra de Deus sim, é a revelação de Deus para nós. Eu me lembro quando naquele texto, em João, a mulher samaritana, ela tem um dilema, e ela chegou a refutar Jesus, de certa forma, com aspectos até teológicos para a época, dizendo, olha, os nossos pais adoram no monte, e vocês, judeus, porque ela era samaritana, então falando com Jesus, vocês, judeus, adoram no templo, em Jerusalém. Aonde nós devemos adorar? Aí Jesus fala, e vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores o adorarão em... Então Jesus, com essa resposta, ele diz, não é onde, mas é como. Não é no monte ou no templo, é como estará o seu coração diante do Deus vivo. Deus está procurando, não é um monte para ele manifestar a glória, um templo, onde ele não pode habitar, feito por mãos humanas, mas um coração cheio de esperança na palavra dele. Pessoas que creem na palavra de Deus, pessoas que não estão reféns de um fetiche religioso, de um misticismo religioso, de devocionais que hoje está um monte aí, mas será que são pessoas que são credenciadas a ministrar sobre a sua vida? Será que são pessoas que realmente estão te conduzindo à centralidade de Cristo, ou estão ainda te falando para amarrar a meia de um lado, pegar um lenço de outro? O que está acontecendo? Nós não podemos estar dessa forma, porque temos a palavra de Deus. Fala, eu tenho a palavra de Deus. Diga assim, ela é o manual do fabricante. Eu não funciono bem sem esse manual. Quem te fez? Quem te fez? Quem te criou? Esse é o manual do fabricante. Ninguém sabe tanto quanto ele, como você vai funcionar direito. Amém? Nós não funcionamos direito sem o manual. Amém, Jesus? E eu quero terminar dizendo exatamente o que nós começamos a falar, que nesse dia nós precisamos entender que essa Bíblia é a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos, que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, e nós devemos guardar no coração as palavras do Senhor para não pecar contra Ele. O salmista disse isso lá no Salmo 119, 11, mas também nós precisamos examinar as Escrituras, porque julgamos ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de Jesus. Nós precisamos entender que esse dia 14 de dezembro, caiu no ano 2025, como segundo domingo de dezembro, é um dia de comemoração sim, é um dia de festa sim, mas não pode ser simplesmente um rito, não pode ser simplesmente, sabe, algo assim que passa e vai ser esquecido, uma celebração vazia, mas nós precisamos colocar esse princípio que nós estamos aprendendo hoje, que nós somos, nós podemos e nós temos o que a Bíblia diz. Diga assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga assim, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu vou te dizer, você e eu somos salvos pela graça e pelo favor imerecido de Deus. Isso é que você é, diga, eu sou salvo pela graça de Deus. E já que você é salvo, sabe o que você é? Você é livre, não há mais condenação para você. A Bíblia diz que você não é mais um pecador lutando contra o pecado, mas um santo que luta contra o pecado todos os dias da sua vida. Sabe, você não somente será um dia, mas você é agora um homem e uma mulher cheio da presença de Deus. Amém? Diga, eu sou o que a Bíblia diz. Mas também eu quero dizer nessa manhã que você pode tudo aquilo que ela diz que você pode. E Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 4, verso 13, tudo posso naquele
que me fortalece. Diga assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. É isso que a Bíblia diz que você pode. Mas sabe, evidentemente, esse empoderamento ou esse fortalecimento não seria jamais para tentar a Deus e para fazer o que nós queremos sem responsabilidade. No contexto que nós vemos Paulo escrevendo aos Filipenses, em outras palavras, ele está dizendo: na verdade eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, você pode passar por toda e qualquer situação e viver grato, porque o Senhor é contigo. Então diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em outras palavras, você vai dizer: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar toda e qualquer situação. Quantos creem nisso? Pode dizer amém. É isso. Pode aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele é digno. Ele é o verbo de Deus, Ele que traz essa revelação. E eu quero dizer, finalizando essa mensagem, que nós somos salvos pela graça, não somos mais condenados com o mundo, não somos mais pecadores, lutando para ser santos, mas santos que lutam contra o pecado. Nós podemos todas as coisas, ou seja, podemos passar por toda e qualquer situação, e com a força que Deus nos dá, nós podemos vencê-las. E finalmente nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. Ela diz que nós temos a vida eterna. Quantos têm a vida eterna? Ah, pastor, mas eu vou viver no porvir. Não, você já está vivendo a vida eterna. Jesus, na sua oração sacerdotal, disse: a vida eterna é esta, que conheçam a ti como único Deus verdadeiro, e a teu Filho Jesus, a quem tu enviaste. Quantos creem que Deus é o único Deus verdadeiro, Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Quantos creem no Filho dele, que foi enviado aqui nessa terra? Então você tem eternidade, a eternidade está dentro de você. E é o que a Bíblia diz. Ela diz que nós temos a vida eterna, que a vida eterna está dentro de nós. Em João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que você tem, igreja? A vida eterna. É isso que a Bíblia diz que você tem. E a vida eterna não é simplesmente uma quantidade de dias, mas qualidade de vida. Uma vez que ela começou hoje, nós já começamos a experimentar a vida abundante que temos em Cristo Jesus. Sabe, tudo isso Deus fez por amor. E tudo que Deus faz por amor, esse amor permanece, porque tudo que o amor produz permanece, tudo que ele toca enriquece. Eu e você fomos tocados pelo amor de Deus, e a eternidade chegou em nossos corações. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. E hoje, então, nós faremos essa confissão. Faremos essa confissão que o Senhor deseja, aquela mesma que está na nossa boca, no nosso coração, a palavra da fé que pregamos. Nós hoje verbalizaremos, não simplesmente como um sino que soa, mas com corações inflamados de fé e de esperança na palavra de Deus. Então eu queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração, e com os olhos fechados, com a mão no seu coração, você repetisse uma oração após mim, dizendo: Senhor meu Deus, nesta manhã eu ouvi a tua palavra, e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora, com a minha boca, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, meu Pai, que um dia estive em tua presença, em tua casa, mas me afastei, hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito
sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar nessa manhã, se vocês fizeram essa oração e se identificaram com ela. Eu queria que você levantasse agora a sua mão, que eu quero orar por você. Isso, eu vejo mãos levantadas aqui. Você que fez essa oração e se identificou com ela, você pode levantar a sua mão onde você está agora. É uma oração que nós fazemos de identificação. E se hoje você está se identificando com essa oração, eu queria que você levantasse a sua mão onde você está, que eu quero orar por você. Amém, eu vejo uma mão levantada. Mais alguém? Pai, em nome de Jesus, eu oro por essas pessoas que levantaram as suas mãos, porque por elas foi pago um alto preço, pela vida delas foi pago um resgate, que é o seu sangue, o seu corpo, que foi moído, traspassado pelas nossas iniquidades, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo, e agora, pelas chagas de Jesus, nós fomos curados, essas vidas foram saradas, não somente da enfermidade física, mas do coração, e a salvação chega no coração delas agora. Talvez aquele que estava como pródigo distante, e hoje volta para a casa do Pai, que ele sinta agora, Senhor, essa vida sinta agora o abraço do Pai, a alegria do coração do Pai em receber o Filho de volta, porque o que estava perdido foi achado, o que estava morto reviveu. Há uma alegria hoje nos céus, aqui também não é diferente, porque sabemos, Pai, que essa obra não é de homens, mas do Senhor. É o Senhor que impregna, é o Senhor que sela e põe essa impressão no coração de todos aqueles que te recebem, a eternidade, Pai. Coloca agora a eternidade nesses corações, para que vivam hoje e naquele grande dia com a alegria da salvação. Nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus, e toda a igreja diz amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Você que recebeu essa oração de forma que se identificou com ela, vai ter alguém aqui, talvez já tenha do seu lado, vai propor uma caminhada, a caminhada da fé. Somos irmãos em Cristo, e a caminhada é como família, então nós vamos, não despedir assim, vamos juntos, e para isso nós vamos tomar o nome, tomar um contato para sermos família de verdade, amém? Aleluia. Eu quero falar para vocês que o dia da Bíblia, que comemora-se hoje no dia 14 de dezembro, é hoje, mas o dia da Bíblia também é amanhã, e também depois de amanhã será o dia da Bíblia. É o dia da redenção, é o dia para eu saber quem eu sou, o que posso e o que tenho. É o dia de ficar bem com Deus, consigo mesmo e com as pessoas à sua volta. O dia da Bíblia é o dia para nos ajustar, ou ajustar a nossa autoimagem, segundo a imagem de Jesus, que está lá em Romanos 8:29. O dia da Bíblia é para que hoje, amanhã e depois, nós não nos esqueçamos de levar o espelho, que é a palavra de Deus, porque aquele que ouve a palavra
e não pratica é semelhante ao homem que sai depois de olhar no espelho o seu rosto, mas logo se esquece da sua aparência. Mas eu e você temos a palavra de Deus não apenas em um momento, temos ela em todos os momentos. É o espelho que vai dizer quem eu sou, o que eu tenho e o que eu posso. Você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é, você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem, você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode. Você recebe isso nessa manhã? Então, esse é o espelho que nunca deixará com que você, com que nenhum de nós se esqueça da sua imagem. Você tem a imagem de Cristo Jesus, a imagem restaurada de Cristo Jesus. Amém? Amém mesmo? Agora nós vamos participar da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é um chamado de Jesus. Está escrito que ele, na noite em que foi traído, tomou o pão e, dando graças e partindo, disse: esse é meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Mas sabe, naquela noite Jesus estava com seus discípulos. Ele estava com aqueles que já tinham uma realidade espiritual. A ceia é parte de uma ordenança de Cristo, mas é parte de uma realidade espiritual que é destinada àqueles que nasceram de novo. Quantos aqui já nasceram de novo? Quantos aqui já receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E você que já fez isso, certamente já desceu as águas do batismo, que o batismo, ele sela, dá o testemunho público de que você nasceu de novo. Então aqueles que já nasceram de novo, aqueles que já cumpriram a ordenança do batismo, ou seja, testemunhando por meio do batismo nas águas, que são novas criaturas, são filhos de Deus, então podem receber os elementos da ceia, porque isso faz parte de uma realidade espiritual, como eu disse. Quem não discerne o corpo e sangue, vai trazer juízo para si, e quem discerne corpo e sangue, entende que não é apenas um pão, não é apenas um cálice, mas é um sacrifício de Cristo, simbolicamente, trazendo à existência aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus faz e aquilo que Ele fará, porque Ele não está morto, Ele vai voltar. Amém? Então agora eu peço aos diáconos, às diaconisas, que distribuam os elementos da ceia, e você agora vai tomar os elementos da ceia nas suas mãos, e vai começar a orar em gratidão, mas também em autoexame. A Bíblia fala que o homem deve examinar-se a si mesmo, e comer do pão e beber do cálice. Então é um momento de Deus para você, é um momento de intimidade com o Senhor, é um momento em que você vai falar com Deus, e dizendo: Senhor, eu quero resgatar minha autoimagem em Cristo, na palavra. Ela foi imaculada, ela foi manchada, e hoje eu quero fazer esse acerto. Não quero mais viver de forma discrepante daquilo que a Bíblia diz que eu sou, tenho e posso, e aquilo que de fato eu tenho vivido, sido e tido. Mas eu quero tomar agora o momento da ceia para selar um recomeço na minha vida, porque eu já nasci de novo, eu já fui batizado nas águas, eu tenho a revelação de Cristo na minha vida, já testemunhei por meio do batismo que esta é a minha história nova, esta é a minha família, e eu declaro hoje, Senhor, que o meu coração está no seu altar. Então fala isso com Ele agora, em nome de Jesus.
os elementos da ceia, eu queria que você levantasse mais alto o pão, olhasse para ele, porque a palavra do Senhor diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Você pode dar graças a Deus, você pode ser gracioso agora, dizendo: Senhor, obrigado pelo sacrifício que trouxe a paz, o sacrifício que abriu o novo e vivo caminho, pelo seu corpo que foi dado por mim, era eu. Será que você pode ser grato agora? E com seu coração cheio de graça e gratidão, fazendo este memorial, agora você vai comer do pão. Coma do pão agora. Aleluia, aleluia. Oh Deus, nós somos gratos pelo seu sacrifício e fazemos em memória de ti, Senhor. Do mesmo modo, levante agora o cálice. Depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Então você vai erguer o cálice, olha para o cálice e veja nesse cálice, simbolicamente, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cálice que trouxe agora uma nova aliança, não mais por meio de sangue de animais, de bodes, mas o precioso sangue de Jesus. Você pode beber agora desse cálice, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Erga a voz, igreja. Aceitos como amigos. Levanta suas mãos em gratidão, devoção ao Senhor. Diga: eu sou livre. Oh, eu sou livre. aleluia. Oh,
Mais uma vez, declare em alta voz: eu sou livre. Somos livres. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga mais uma vez assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E o que você é? O que você é? Você é filho de Deus. Diga assim: eu sou salvo e sou livre. Amém? Diga assim: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E o que você tem, igreja? Você tem o Espírito Santo. Você tem a vida eterna. Amém, Jesus? Diga assim: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E o que você pode, igreja? Todas as coisas naquele que te fortalece. Com a força que Cristo te dá, me dá, nos dá, podemos enfrentar toda e qualquer situação. É isso que nós somos, temos e podemos, porque a Bíblia diz. Não é um místico que diz, não é um livro de fábula que diz, não é, sabe, um guru que diz. A palavra de Deus diz isso a nosso respeito. Amém, Jesus? Amém, amém. Eu sei que é um tempo maravilhoso, não é? E a gente fica assim envolto nessa atmosfera. Mas a reunião tem que acabar, não é? O culto, diga para o seu irmão, não acaba. A reunião acaba, mas o culto não. Amém? Quero agradecer a presença dos meus queridos aqui, o pastor Ronald e a pastora Patrícia. Muito nos alegra. Não ia falar não, né? Tem gente fazendo aniversário hoje, é? Aí, ó. Então nós vamos cantar parabéns, viu? Quero agradecer pela presença de vocês, sempre, né? Amorosa, graciosa, sempre amalgamados, não é? E nesse ato também, representando a nossa caçulinha, né? A Iba Centro, os pastores. Eu ontem falando com o pastor Douglas, falei assim: pastor Ricardo, que final de ano. Então eles estão ali, como dizia na caserna, né, irmão William, dobrando igual o jornal velho. E aí eles não puderam estar aqui, mas certamente estão honrando cada um que em peso, né, tem vindo para a escola da nossa caçulinha Iba Centro. Mas está aqui pastores que estão representando com muita graça, muito amor, bem representado aqui, os irmãos também. Amém? Aleluia.